Olá, pessoal, eu sou Mariana Gaia, sou psicóloga e hoje nós estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Ainda Temos Tempo? Ainda temos tempo sim para falar sobre um tema muito importante que eu confesso estar ansiosa para bater esse papo com a doutora Ana Carolina Machado, que é geriatra, e vai falar com a gente sobre envelhecimento e longevidade. Longevidade tem sido um termo cada vez mais discutido. Nós temos falado muito sobre como envelhecer de maneira ativa e de maneira saudável, mas às vezes esses temas ficam muito amplos e é difícil a gente saber por onde começar, quais são as estratégias, os pilares que desde já nós devemos ter atenção. Sabemos que o Brasil é um país que tem envelhecido de maneira muito rápida. Em 2030 e 2050 teremos números muito significativos da população mais velha brasileira. Dentro dessa estatística temos uma maioria de mulheres e vamos também entender como é que esse envelhecimento se apresenta tanto para homem quanto para as mulheres, quais são os aspectos sociais, quais são os aspectos que podem diferenciar essa experiência para cada um de nós. Então eu agradeço desde já o aceite do convite, Ana. Muito obrigada, Carol, por estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito engrandecedor para a gente. É verdade. Não, obrigada eu pelo convite, né? Eu sempre aproveito, fico muito feliz com todas as oportunidades que a gente tem de falar um pouquinho sobre o envelhecimento, sobre como a nossa sociedade está envelhecendo e o que é que a gente pode fazer para envelhecer melhor. Então, ter pessoas engajadas nesse tema, engajadas nesse projeto, sempre me anima demais e eu que agradeço por você também lutar por essa causa, né? Eu sei que você aí, seus estudos já vêm, né, de um longo tempo dentro um pouco dessa parte da longevidade, do envelhecimento, e eu acho que a gente precisa de cada vez mais profissionais da saúde e fora da saúde também, para a gente lidar com essa população. Sim, né? sem Lidar dúvida. com essa nova realidade. Então, eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho e o que eu puder contribuir, a gente para ter um papo sobre isso. Tenho certeza que vai ser. Eu vou ter grande dificuldade de encerrar esse episódio, inclusive, porque realmente, para quem não sabe, o meu mestrado foi em termos de psicologia, mas teve ênfase em psicogeriatria. E a minha pesquisa foi sobre envelhecimento feminino. Eu fiz um recorte aqui da realidade, especialmente do nosso estado, inclusive da realidade brasileira, mas especialmente do nosso estado. Então, é de fato um tema, eu confesso, Ana, que eu tô chamando de Ana, mas na verdade a gente chama ela de Carol, gente, mas é porque eu acho a Ana tão bonita, né? Fica à vontade. Chique, assim, metade da população chama de Ana, metade da família chama de Carol, fica à vontade. E eu sempre tive certa curiosidade, sempre tive certo gosto por assuntos que as pessoas não gostavam de falar. Temos isso em comum. Então, os meus primeiros estudos foram muito sobre morte, o processo de luto e tudo mais. E aí depois foi sobre envelhecimento. Então, tudo que as pessoas acham um pouco mais delicado, mais tedioso falar, eu gosto, porque eu acho que tanto esses dois âmbitos que eu acabei de citar são áreas da nossa vida e são contextos da nossa vida inerentes à existência humana. Não tem como eu viver, aliás, sem pensar no envelhecimento, não tem como eu viver sem falar sobre morte. Então, eu acho que são frentes inevitáveis da vida e que a gente precisa, sim, trazer enquanto uma realidade nossa. Queria saber a sua opinião, porque eu observo muito que as pessoas observam a velhice como sendo algo alheio às suas existências. Parece que a velhice nunca é um tema pra gente conversar, a não ser que ela chegue, né? A Ana Cláudia Arantes, ela tem uma frase que ela diz assim, sobre a morte, ela diz que a gente nunca olha pra morte, mas a morte tá sempre olhando pra gente, né? Ela tá ali. E eu acho que a velhice é da mesma maneira. Nós podemos não estar atentos a ela, mas ela tá chegando. A cada dia que nós vivemos, nós estamos nos aproximando dessa fase, né? Você ainda acredita que a velhice está, assim, associada a muitos estereótipos e que esses estereótipos geralmente estão associados a imagens de limitação? Com certeza, sim. Essa é uma luta que a gente trava todos os dias, quem trabalha com idoso, trabalha com envelhecimento, de tentar justamente quebrar esses estigmas, quebrar esses estereótipos, porque é muito forte na nossa sociedade. E, assim, inclusive, eu recebo muitos pacientes já idosos que têm essa própria visão de si mesmo, de que não tem mais valor, de que não gostaria de estar na fase que está, de que agora é só o problema. E eu tento reforçar essa autoestima desse idoso, de mostrar que existem perspectivas, que existem novos caminhos a serem tomados. É claro que o envelhecimento traz, sim, algumas limitações. A gente não pode romantizar e dizer que é só um mar de flores, né? Sim. A melhor idade. A melhor idade. Não, gente. Os meus pacientes odeiam essa história de melhor, né, idade. Eu digo, não, tem limitações? Tem. Mas o envelhecimento, eu costumo dizer que o idoso é um adulto que deu certo. Então, se você chegou na terceira idade, você deu certo, você sobreviveu, você venceu suas batalhas, você conquistou seus objetivos, você criou sua família. Então, você chegou numa fase em que você deu certo e entrou numa fase, como você falou, inerente aos seres humanos. O sol não envelhece se você
infelizmente, falecer antes. Uhum. Então, o envelhecimento vai chegar para todo mundo. E vamos tentar fazer que chegue de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, essa é uma batalha que eu tento travar e que eu acho que todo mundo que trabalha com isso também, de tentar quebrar um pouquinho essa imagem de que o envelhecimento é uma coisa que está muito longe de mim e que depois eu penso nisso. A gente não pode deixar para pensar nisso depois, a gente tem que pensar nisso agora, o mais cedo possível. Né? Que eu acho que é um pouquinho do que você quer tratar e trazer de informação para as pessoas também, né? Exatamente. Eu lembrei agora, enquanto eu fazia minha pesquisa, eu conversei com uma senhora que ela era da frente ativista aqui dos idosos de Alagoas, do nosso estado. Legal. Muito interessante. Eles têm um grupo muito forte, inclusive. E aí ela dizia assim, Mariana, nós estamos tentando agora mudar aquele símbolo do idoso, que é um símbolo, né, que já representa necessariamente um idoso que tem uma limitação frágil, física. Né? Um idoso mais frágil. E aí elas conseguiram, tanto que mudaram, enfim. Mas eu achei super interessante porque eu acho que, apesar de parecer, né, inclusive eu vi depois outras pessoas comentarem, que nem sabiam, obviamente, que eu sabia do que estava por trás e de que movimento estava por trás. Comentário assim, mas o que é que isso muda? Que besteira, agora tem que pintar tudo de novo e etc. Gente, eu acho que se a gente não olhar para os símbolos e se a gente não valorizar exatamente essa ideia de vamos tentar mudar gradativamente, de maneira pelo menos simbólica, a maneira como esse idoso é percebido, é visto, a gente tem que, assim, a gente não pode só querer ir lá na profundeza. Às vezes a gente começa na superfície, né? Exatamente. Eu fico pensando que algumas lutas a gente trava na superfície enquanto a gente não consegue mudar outras realidades. Qualquer avanço, ele já é muito positivo, né? A gente não consegue mudar um hábito, uma visão da sociedade, né, que já é tão estigmatizada de uma hora para outra. Sim. Ninguém vai chegar hoje, dormir, amanhã acordar um mar de rosas. Então, justamente essas pequenas vitórias de cada dia, esses pequenos símbolos, essas pequenas mudanças, elas trazem sim um impacto muito positivo na visão das pessoas sobre o envelhecimento e na autoestima, como eu falei, do próprio idoso, né? Sim. Inclusive, meus pais são idosos e a gente sempre comentava dessa plaquinha, né? Meus pais têm em torno ali de 68, perto dos 70. E aí a plaquinha, né? Como você falou, ela é um idoso encurvado, né? Antigamente era um idoso encurvado, né? Com a bengala. E eu olhava para o meu pai e olhava para a plaquinha, não tinha o menor sentido. Sim. Os meus pais, né, ativos, graças a Deus, trabalhando tudo. E eu dizia, pai, é você aí nessa plaquinha. Ele dizia, eu não sou não, assim, né? Então, assim, ele não se sentia representado por aquele símbolo. Então, a mudança, a gente, né, o pessoal da geriatria, né, a gente também comemorou muito, porque a cada passinho que se dá, a gente mostra que realmente é devagarzinho que a gente muda as coisas, muda a nossa sociedade, né? Sim, exatamente. Eu acho que é muito interessante, eu observei na minha casa com os meus avós, e observo que isso é uma realidade também, às vezes, incomum, que as pessoas quando dizem assim, eu acho que está na hora de você procurar um geriatra. Eu disse psiquiatra não por acaso, não foi uma falha por acaso, porque eu ia dizer isso, eu acho que a nossa profissão tem algo em comum, e temos em comum também com os colegas da psiquiatria. Sim. Porque eu acho que quando as pessoas dizem assim, talvez seja na hora de você procurar um psicólogo, talvez seja na hora de você procurar um psiquiatra ou um geriatra, as pessoas fazem, será, né? E eu acho que existe aí algum tipo de resistência ainda, justamente porque supostamente buscar a terapia ou buscar um psiquiatra seria reconhecer uma fragilidade que muitas vezes nós estamos fugindo, e buscar um geriatra seria iniciar ou pelo menos marcar a ideia de já estarmos vivendo uma fase também vulnerável, né? Você ainda observa que tem idosos que chegam com certa resistência ao seu cuidado? Ah, com certeza. Tem idosos que, assim, às vezes a gente acompanha no hospital. Nunca foram no geriatra por algum motivo, né? Internou, teve algum agravo de saúde e internou no hospital. E aí eu chego como geriatra para me apresentar, para conhecê-lo no quarto, para, né, perguntar como é que estão as coisas e ajudar. E aí já aconteceu mais de uma vez de quando eu entrar no quarto e me apresentar como geriatra, o paciente, né, o idoso, faz assim, nossa, mas por que mandaram um geriatra? Eu não preciso de geriatra, pode ser o clínico. E aí eu explico que o geriatra é o clínico do idoso, que nós somos clínicos, mas nós temos, né, esse cuidado, esse olhar com o idoso, e que tá tudo bem, e que a gente tá ali para ajudar. E aí eu vou quebrando gelo, eu vou conversando. No final das contas, geralmente eles ficam felizes, né? E eles gostam e muitas vezes procuram a gente depois. E isso acontece no consultório também, todos, assim, diariamente. Sempre tem um outro que vai
vai porque, às vezes, porque o filho meio que forçou um pouquinho, disse, não, tem que ir, mas chega lá dizendo, eu acho que eu não preciso. Mas depois que a gente conversa, que a gente mostra o que é, porque é isso, é do estigma. Eles não sabem o que vão encontrar. E realmente, da mesma forma que um psiquiatra, né, às vezes fica com a sensação de que, porque se eu for no psiquiatra é porque eu estou com algum problema mental grave, né? Sim. Enfim, isso vai me trazer algum prejuízo na sociedade. E aí eles vão com um pouco de resistência, um pouco de medo. E aí quando a gente conversa, a gente bate um papo, eles, né, faz a consulta completa, eles geralmente têm outra visão, né? Dizem, eu devia ter vindo antes, né? Assim, eu deveria ter procurado antes. E, enfim, é um movimento que acontece, mas que também eu vejo que está mudando. E eu fico feliz com as mudanças, porque eu tenho recebido pacientes cada vez mais jovens também no consultório. Inclusive, até semana passada, eu tinha 50 e poucos anos, e assim, eu não costumo ter pacientes com menos de 60, porque não procuram mesmo. E aí eu fiquei super feliz, porque ela disse, não, eu quero começar meu acompanhamento e minha prevenção. Eu disse, que bom, né, que, assim, a visão está começando a mudar e a gente fica feliz com isso. Sim, por isso que eu acho que informação é tão importante. Eu acho que a partir do momento que a gente tem acesso à informação, a gente democratiza determinados acessos quando eles são possíveis a essas pessoas. Claro que estamos falando aqui de uma realidade privilegiada, de quem pode ter acesso a essa especialidade, mas eu acho que é muito importante que a gente divulgue informação, porque às vezes, eu vou confessar uma coisa que quando eu comecei a fazer a especialização em neuro, eu fiquei assim, nossa, eu queria tanto, comentando com o Felipe, né, e aí eu disse assim, nossa, Felipe, eu queria tanto que as pessoas dessem valor, tivessem mais atenção à necessidade, muitas vezes, de uma avaliação neuropsicológica, justamente porque a gente consegue evitar o desenvolvimento de determinadas coisas que são tão influentes nesse processo de envelhecimento e que, às vezes, a gente consegue travar um pouquinho, retardar um pouquinho, a gente não vai conseguir, obviamente, que a coisa não se desenvolva, porque, como nós estávamos dizendo, a cada dia vão surgindo novas situações e a gente precisa enfrentá-las. E aí eu disse assim, depois de um dos finais de semana que eu voltei de São Paulo, eu disse assim, nossa, você acredita que a minha professora disse assim, gente, quem quiser se especializar em afasia, eu acho que é muito interessante, porque nós temos um déficit muito grande no mercado. E aí eu voltei e disse assim, eu pisei no aeroporto, Felipe me buscou, entrei no carro e disse assim, Felipe, você não vai acreditar. Tava aqui pensando, minha professora disse isso, eu fiquei, meu Deus, que realidade paralela é essa, né? Eu chegar aqui em Maceió dizendo, eu sou especialista em afasia. Ok, querida, tudo bem. Que bom pra você, que bom, né? Parabéns. E aí o Felipe disse assim, Mariana, mas se você não começar a falar sobre isso, ninguém vai saber que existe um especialista em afasia, ninguém vai saber o que é afasia, ninguém vai saber quais são as implicações que a afasia traz, né? E ele colocou meu pé no chão assim e disse assim, alguém tem que começar, né? Exatamente, alguém tem que começar. E realmente isso faz muito sentido. Mas eu ampliando, saindo da afasia, ampliando isso para o envelhecimento de modo geral, eu acho que é muito importante que a gente traga informação exatamente para que as pessoas saibam. Para que as pessoas saibam, antes de tudo, reconhecer, né? Reconhecer sintomas, reconhecer sinais, mas também para que elas saibam que existem profissionais especialistas nessas situações, nesses episódios, né? Nessas doenças, nessas demências, seja lá no que for. Porque eu acho que, quando a gente diz assim, eu tenho certa resistência em ir para um geriatra, eu fico pensando, quem não gosta de ser bem cuidado? Né? Então, ir para um geriatra significa ter uma pessoa especialista naquilo que eu preciso naquela fase da minha vida. E é muito importante que a gente seja proporcional às fases que nós estamos e que a gente busque adequação nos tratamentos que a gente faz. Eu acho que isso nos parece tão óbvio, né, Carol? Tão lógico, né? Mas que eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu sempre digo, olha, quando nós somos crianças, nós vamos para o pediatra, né? Ali tem o herbiatra, que é a pediatra que é do adolescente, mas no geral ali acaba pulando um pouquinho para o clínico. Eu digo, a mulher na fase fértil geralmente procura o seu ginecologista, né? Que acaba muitas vezes cuidando da saúde da mulher como um todo ali nessa fase, né, de meia-idade, a fase mais jovem, meia-idade. E quando a gente envelhece, o natural seria a gente buscar o geriatra, da mesma forma quando a gente era criança buscou o pediatra, né? Porque, como você falou, quem é o profissional que é especialista naquela fase da vida. E o que eu vejo muito, acontecer, é assim, acaba que o idoso, ele fica pulando de especialista em especialista e acaba confundindo a cabeça. Então, assim, vai no cardiologista que vai ver a parte cardiológica, vai no nefrologista que vai ver a parte do rim, vai no pneumologista que vai ver a parte pulmonar. E acaba que, às vezes, isso se confunde um pouco, né? Sim. As medicações acabam, né, se somando. Sim. E ele fica um pouco perdido em tantos especialistas, em tantos exames, em tantos remédios. E a gente, quando chega pra gente, né, que a gente consegue, vamos
vamos ver você por inteiro? Vamos tentar organizar isso aqui? Claro, quando a gente precisa da ajuda de um colega, né? Obviamente, né? Tem um quadro cardíaco mais grave, mais específico, a gente trabalha junto, a gente liga para o colega, a gente discute, mas a gente consegue fazer essa gestão da pessoa como um todo. Sim. Então, a gente organiza as medicações, organiza o que é que precisa ser feito, e isso traz um alívio para a família e um alívio para o paciente. Não, agora eu vou ficar só com você, porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer em todas as áreas, todos os problemas que eu tenho, né? E a depender da demanda, a gente encaminha para um colega que precise. Mas isso traz uma gestão do envelhecimento muito mais tranquila, muito mais leve. Sem dúvida. Economiza tempo, economiza dinheiro, economiza, né, tempo de vida, que é o que mais importante. Desgaste, né? Eu acho que quando a gente anda de um lugar para o outro, assim, tentando descobrir sabe-se lá o quê, né? Eu acho que a gente se desgasta muito e muitas vezes a gente se preocupa porque a gente vê as partes, né? Às vezes eu faço uma certa crítica, assim, a essa ideia da especialização. Porque às vezes a gente limita essa visão. E eu acho que o ser humano é tão complexo pra gente ver só a orelha esquerda, a orelha direita, o pé esquerdo. Gente, nós somos um todo e obviamente que cada parte tem influência nesse todo. Mas eu acho que é imprescindível nós termos um médico que seja capaz. Quando eu falo médico, me refiro a todos os profissionais que fazem parte, claro, de uma equipe multidisciplinar, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém geriatria constrói, principalmente. Pois é. Ninguém constrói, né, uma estratégia para ninguém sozinho. Mas eu acho que é muito importante que a gente seja capaz, mesmo dentro das nossas especializações, termos uma visão mais ampla do indivíduo. Porque se a gente limita esse indivíduo, por exemplo, através dos seus diagnósticos, eu vou tratar a doença, eu não vou lidar com uma vida que está diante de mim, e que eu preciso, inclusive, conduzir a um novo sentido. Porque eu acho que é também parte do nosso trabalho quando nós estamos ali em contato com uma pessoa de mais idade, né? Ressignificar a sua existência e fazer com que ela continue tendo essa qualidade de vida, né? É possível, Carol, ter qualidade de vida na terceira idade? É super possível, super possível. Como eu digo, existem limitações? Existem, mas como você falou, ressignificação. Esse é um termo que eu costumo usar também muito nas minhas consultas, quando eu percebo que o envelhecimento está sendo difícil para aquela pessoa, que a pessoa não está conseguindo enxergar um outro lado dentro desse processo. Então, eu digo, hoje você não consegue... eu tenho uma paciente minha que ela adorava jogar vôlei, ela era jogadora de vôlei muitos anos. E uma grande tristeza é que hoje em dia ela já tem quase 90 anos, artrose, ela não tem mais condições de jogar vôlei. Eu digo, vamos ressignificar, vamos, né, procurar assistir os jogos dos times que você gostava, torcer, juntar a família, né, talvez uns netos que façam o esporte e assistir, levar para assistir, para torcer, e isso se amplia, né, para várias áreas da vida. Então, existem limitações, né, existem problemas de saúde que precisam ser conduzidos, que trazem algumas limitações, mas é super possível a gente buscar uma qualidade de vida dentro da nossa nova realidade. E, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla também é o quanto antes a gente se atentar a isso, a gente acordar para isso, mais a gente vai ter uma qualidade de vida no nosso envelhecimento. Então, muitas vezes, acaba que as pessoas atentam para isso e acordam para isso muito tarde. E aí realmente chegam para a gente já com limitações graves. Então a gente tenta fazer o possível para melhorar a qualidade de vida dentro daquelas limitações. Mas se a gente se atenta para isso antes, né, quanto antes possível, a gente tem estratégias que podem ser feitas para esse caminhar ser mais tranquilo. Então, para chegar lá na frente, mais independente, mais autônomo, com a cognição mais preservada. E isso tudo traz qualidade de vida, porque você consegue, né, aproveitar o que a vida tem para lhe oferecer de uma forma menos pesada, né? E eu acho muito importante a gente dizer que existem limitações que não são da velhice. Existem limitações que são consequências das nossas escolhas e dos nossos hábitos diários, das nossas decisões diárias que a gente faz, né? Então, às vezes as pessoas dizem, tá emagrecendo, tá perdendo, é da velhice. Tá. Mas qual foi o cuidado que se teve com essa massa tudo muscular? Tudo é da velhice, né? Exatamente. Isso me dá um nervoso, porque tudo que acontece na vida do idoso, é normal, é da velhice. Exato. E eu digo, gente... Sinceramente, existem alterações fisiológicas do envelhecimento, existem. Alterações da pele, as nossas ruguinhas, as nossas manchas, né, as nossas alterações de composição corporal, ganhar um pouquinho mais de gordura, existe. Mas isso é o mínimo. A maior parte das nossas alterações são dos nossos hábitos e das nossas escolhas, da nossa influência
externa. Então, quando chega, né, porque é da velhice, eu digo, olha, vamos olhar para trás. Como foi que você viveu até chegar? Porque uma pessoa não chega para mim com 70 anos agora, mas ela viveu 70 anos para trás. Então, o que é que ela criou, o que é que ela construiu, né? Foi uma pessoa que teve uma vida ativa, fez exercício físico a maior parte da vida, fumou, né, tabagismo, ingeria muita bebida alcoólica, se alimentou bem, estimulou a mente, foi uma pessoa que teve acesso a estudo, que teve acesso, né, que a gente sabe que isso influencia muito na parte cognitiva, né, a nossa reserva cognitiva. Então, vamos olhar para trás, vamos ver qual foi o caminho que aquela pessoa percorreu para hoje estar da forma que está. Então, eu sempre digo, o envelhecimento ele é extremamente heterogêneo, né? A gente nunca pode comparar. É uma comparação interessante que um professor meu, né, no comecinho fez lá numa aula e eu achei super interessante, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Uma criança, por exemplo, se você pegar 2 crianças de 3 anos de idade, elas são muito semelhantes, organicamente falando. A estatura geralmente é parecida, elas têm mais ou menos a mesma composição corporal, tem mais ou menos o mesmo desenvolvimento, ali a questão da fala, da alimentação, da introdução alimentar. Então, no geral, são muito semelhantes. Você pode comparar uma criança de 3 anos com outra criança de 3 anos. Isso é totalmente diferente quando você fala do idoso. Então, você pega um idoso de 75 anos e outro idoso de 75 anos, eles podem ser completamente diferentes. Eu tenho idosos de 75 anos que, infelizmente, já são acamados, né, que se alimentam por via alternativa, com demência avançada, e idoso de 75 anos que corre maratona e que está dando aula na universidade. Então, assim, o envelhecimento é muito individual, muito heterogêneo, a gente não pode comparar as pessoas e depende em grande parte do caminho que você percorreu até ali. Então, acho que isso é importante da gente frisar. Às vezes, a gente aqui, né, jovens, assim, 20, 30, 40 anos, não preciso me preocupar com isso agora. É agora que você precisa se preocupar. Porque se você deixar para se preocupar com 90 anos, muita coisa não vai dar mais para correr atrás. Vai ser contenção de danos, né? Exatamente, pois é, redução de dano. Existe uma coisa, a OMS, ela diz que 60% da maneira como nós vamos envelhecer diz respeito a justamente essas escolhas que nós fizemos ao longo da vida, por exemplo, a alimentação é uma dessas questões e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala sobre essa questão de escolha, decisão e tudo mais, porque a gente não pode fazer um movimento que uma autora que eu gosto muito fala sobre reprivatização da velhice. A velhice é uma questão social, está na nossa sociedade e também deve ser discutida nessa coletividade. Nós não podemos também, obviamente, só responsabilizar o sujeito pela maneira como esse sujeito envelheceu. Levando em consideração que aspectos sociais, inclusive renda, raça, gênero, ditam muito como nós viveremos essa experiência, eu acho que é importante a gente fazer esse recorte, né, e dizer que quando nós falamos aqui sobre escolha, sobre decisões, sobre hábitos que a gente mantém, estamos falando de uma pessoa que pode e escolher. Que teria condições de escolher isso, né? É importante que a gente fale sobre isso, porque eu acho que a gente não pode só responsabilizar o sujeito pela sua existência. Estamos, por exemplo, aqui na nossa sociedade, Marcel, nós estamos vendo um dos grandes aí, dizem que o maior desastre ambiental urbano, né? Estamos vendo sobre um afundamento que está acontecendo em alguns bairros de Maceió. Procurem saber mais informações também, não achem que é Maceió toda que está afundando, vamos lá ter responsabilidade nessas informações. Mas o que eu quero fazer esse recorte? Exatamente porque eu não posso, por exemplo, olhar para essas famílias e dizer, nossa, elas podem escolher a maneira como elas vão conduzir o seu envelhecimento. Nós temos, inclusive, pessoas que têm relatos de morarem nesses bairros há 40, 50, 60 anos. Estamos falando de pessoas, inclusive, idosas, precisando saírem de uma hora para a noite. Quando eu digo do dia para a noite, desculpa, isso já se alastra há alguns anos, mas, obviamente, a gente sabe que muitas vezes falta estrutura e organização pública para fazer isso bem feito. Então, nós não estamos falando de pessoas que, por exemplo, teriam condições de escolher ter moradia melhor, ter uma alimentação mais segura, não é? Ter hábitos mais saudáveis, enfim. Então, é importante a gente sempre fazer esse recorte. Eu digo sempre, Carol, que a psicologia não tem abordagem social, a psicologia é social, né? Independente da abordagem que a gente tenha. Então, eu gosto sempre de olhar o sujeito sob a ótica em que ele está inserido, né? Nesse contexto que ele está inserido. Então, eu imagino que você, quando recebe um idoso, além de observar a trajetória que ele percorreu, a gente observa o background, né? O que está por trás de tudo isso, né? Como é que você tem observado desses idosos chegando para você?
Isso é muito interessante, realmente importantíssimo de frisar, e a gente vê isso na prática. A gente trabalha, né, com idosos, tanto do SUS, quanto eu atendo particular no meu consultório, atendo em hospital privado, e a gente faz ambulatório SUS, né, no nosso serviço. Então, é gritante a diferença, realmente, de acesso, a diferença de educação, a diferença cognitiva por acesso à educação, a questão da insuficiência alimentar. Então, assim, é importantíssimo realmente frisar esse aspecto, e como você falou, a questão dos hábitos, a gente fala para quem tem condições de escolher, né? Mas muitas vezes os idosos chegam para a gente, né, principalmente do SUS, em situações em que, assim, o que tem para comer é o que tem para comer. Sim. É farinha, é pão, é bolacha. E é isso que tem para comer. Então, não adianta eu dizer que é culpa dele porque ele está diabético, porque ele está obeso. E ele deveria comer um arroz integral ou deveria comer, né, um biscoito de arroz que custa caríssimo. Então, assim, a gente lida com pessoas que muitas vezes não tem nem o que calçar, né? Eu fiz minha residência de clínica médica no hospital universitário, em que a gente recebe uma demanda de pessoas realmente muito empobrecidas, né? Que buscam ali o apoio à saúde. Então, assim, já chegou momentos de a gente ter pacientes que não tinham calçado. Então, eu não tenho como exigir que aquela pessoa pague uma academia. Faça uma caminhada. Né? Faça uma caminhada. Não tem uma havaiana para colocar no pé. Então, assim, a gente realmente tem a Alagoas é um estado pobre, né? Um dos estados mais pobres do Brasil. Então, a grande maioria da nossa população é, sim, né, de baixa renda. E é um problema social grande, né? Como você falou, o envelhecimento, junto da psicologia, é um problema social. E o que a gente puder fazer, assim, para tentar minimizar, a gente faz, mas muita coisa depende muito também do poder público, depende, inclusive, das nossas escolhas políticas, né? Das nossas escolhas parlamentares, porque essa realidade não vai mudar de um dia para o outro, mas a gente tem que buscar mudar, porque senão a gente está envelhecendo, nosso país está envelhecendo, mas está envelhecendo ruim. Sim. A gente não está envelhecendo bem, né? O índice de envelhecimento aumentou, né? O último censo saiu agora, né? Parcialmente recente, a gente teve um aumento de quase 60% no número de idosos, né? A gente já tem estados aqui no Brasil que o número de idosos já supera o número de crianças de 1 a 14 anos, né? Eu acredito que Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro são estados que esse número já ultrapassou, mas não está envelhecendo bem. As pessoas não estão tendo acesso. Então, tem que se pensar em como vai gerir essa população. Sem como dúvida. Eles vão ter acesso à saúde, à alimentação de qualidade, à saúde mental, que aí eu acho que já é pior ainda, né? Se a gente é luxo, né? É luxo. Mal tem acesso à saúde comum, né? A saúde orgânica. A saúde mental é uma coisa que a gente nem cogita, assim. Às vezes a gente vê que o paciente precisa, mas assim, só de pensar no caminho que ele vai ter que percorrer dentro da rede de saúde para conseguir acesso a um psicólogo é desgastante. E muitas vezes, assim, Carol, muitas vezes nem consegue. E muitas vezes, quando consegue, eu fico pensando, estar diante de uma pessoa que está completamente privada de uma vida digna, o que é que eu faço diante dessa pessoa? De que modo a psicologia pode agir, né, diante de uma situação de violência em inúmeros âmbitos da vida desse sujeito? Então, eu digo que não existe terapia eficaz sem que o sujeito tenha o mínimo garantido. De dignidade. Porque senão eu vou estar fazendo ali algum tipo de charlatanismo. Não existe eu ficar tentando criar uma realidade paralela para que o sujeito tente, de novo, se responsabilizar pelo modo como ele se sente, sendo que o próprio contexto em que ele já está inserido é completamente violento, é completamente inseguro e que ele não tem a menor chance de voltar para casa e ficar bem, por exemplo, né? Então, a gente tem uma certa limitação. A gente não pode falar em saúde mental sem que a gente fale, antes de tudo, de uma vida possível, digna, né? De uma vida saudável. Então, eu acho que é importante, um dos pilares para o envelhecimento é a saúde, e quando a gente fala de saúde, a gente tem vários recortes, e dentro desses recortes existe toda uma análise que a gente deve fazer de qual é a realidade de acesso à saúde que esse sujeito tem. Porque o modo como ele se encontra certamente será reflexo disso, né? E sobre esses pilares, quais são os pilares que você considera serem fontes que merecem a nossa atenção para que a gente observe ao longo da nossa existência, como você disse, desde já, né? Observar e tentar modular a nossa vida frente àquilo que a gente espera. Eu acredito que, assim, a saúde mental é uma dos principais. A gente vive, né, uma sociedade adoecida. A gente percebe que os problemas, né, os transtornos de origem mental, eles estão aí e, assim, estão impactando muito a vida dos jovens até os idosos. Então, trabalhar isso, achar formas de modular o estresse, né, as demandas. Eu estava falando, né, da questão de multitarefas, né, da mulher na sociedade, enfim, mas
mas essa questão da modulação do estresse é um ponto que a sociedade vai ter que aprender a lidar e aprender a se organizar. A questão da saúde mental, e aí vem as questões de saúde física, né, saúde orgânica, que aí, como eu falei, envolvem tentar a questão da alimentação, né, uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural, né, menos industrializada. A gente sabe que a gente também tem acesso a muita comida industrializada desde muito novo, e isso impacta, sim, no nosso envelhecimento, né, nas nossas questões orgânicas. O exercício físico é uma tecla que eu bato muito também no meu consultório, e é uma coisa que eu tento mudar até para mim, né, que não tinha esse hábito, e nos últimos anos me conscientizei e comecei a criar também, e bato na tecla, porque o exercício físico, a gente tem um corpo forte, um corpo que consiga levar a gente sustentar nossa existência, né? Massa magra, musculatura, tudo isso traz pra gente um envelhecimento mais tranquilo, com menos limitações, né? A questão social é uma coisa que eu também gosto de comentar, de falar para os meus pacientes. Tenham uma rede social afetiva, de apoio, se engajem em projetos sociais, vejam o que é que na comunidade ele atrai. É uma comunidade religiosa, é algum tipo de grupo religioso, vá, participe. É a família, é alguma atividade de questão de ajudar pessoas carentes, né? Então, assim, se engaje em projetos sociais, estimule a mente, estimule as relações afetivas, porque a questão da solidão na terceira idade é uma coisa também muito prevalente, e aí é uma coisa que eu bato na tecla de antes, que a gente tem que investir nas nossas relações afetivas, a gente tem que criar nossa reserva afetiva, para que no envelhecimento a gente tenha com quem contar, a gente tenha pessoas do nosso lado, uma rede de apoio que todo mundo precisa ter, né? Então, criar essas relações afetivas, criar essas relações sociais, e a parte de estímulo cognitivo, né? Também, a parte da reserva cognitiva, falando agora, que é quando a gente tem acesso realmente, né, à parte educativa, estimular a mente, leitura, escrita, desde criança, né, desde novinho, e desenvolver isso ao longo da sua vida adulta. Isso vai lhe ajudar a ter um envelhecimento cognitivo mais saudável lá na terceira idade. Então, eu acho que, lembrando agora, são pontos principais, assim, que eu acredito que vão contribuir para um envelhecimento com mais qualidade de vida. Sim, eu me reconheço na sua fala quando você disse que tenta, né, garantir ali uma atividade física frequente. Desde que eu costumo dizer assim, que quanto mais eu estudo sobre envelhecimento, mais eu valorizo o tempo que eu dedico à atividade física. Porque realmente os benefícios são de toda a ordem, e não só para o destino fim que a gente costuma sair todos os dias, né? Então, eu acho que é óbvio, enquanto jovens a gente busca outros objetivos para atividade física, inclusive estéticos, mas os estudos, eles nos indicam cada vez mais e dão cada vez mais atenção à necessidade de a gente ter exercício com regularidade, e a necessidade, sobretudo, da gente garantir massa muscular, né? Massa magra, tal massa magra, para que a gente garanta, como a gente diz, de maneira simbólica, que esse corpo sustente a nossa existência. Vocês sabem que eu trago sempre alguns símbolos aqui, porque eu acho que fazem com que a gente reflita um pouquinho, né? Eu não tenho como ter um corpo fragilizado e entender que eu vou ter uma existência positiva. Então, se a gente fala sobre envelhecimento ativo, eu não posso entender que eu, garantindo que o meu corpo chegue mais ou menos lá na frente, eu vou ter uma vida ativa. Não, talvez existam sim algumas limitações. Algumas, claro, inerentes ao à própria degradação do nosso organismo, que acontece com o envelhecimento, mas outras também que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos, de alguma maneira, nos esforçado. De novo, fazendo recorte. Quando poderíamos. Quando possível. Quando poderíamos. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, quanto mais a gente tem informação, pelo menos eu, Carol, a gente tenta estabelecer dentro da nossa própria rotina algo que condiga com aquilo que nós estamos pregando para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Porque eu acho que se nós não somos capazes de sustentar aquilo que a gente indica, nós também não sabemos para onde estamos conduzindo essas pessoas. Exatamente. Não adianta me dizer que não faz o que diz, aquela história, né? Faço o que eu faço, não faço o que eu digo. Aliás, faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
Não adianta, eu pelo menos não acredito e não vou para profissionais que eu observo quando posso, de maneira óbvia ou clara, que não seguem aquilo que estão pregando. Porque eu acho que em qualquer relação que nós vamos estabelecer, principalmente quando nós entregamos a nossa saúde, seja de que ordem for, eu preciso me identificar com aquele sujeito exatamente para que eu possa absorver essas orientações e seguir. E ter responsabilidade com esse tratamento, com essas orientações, né, com aquilo que me for proposto. Então, eu acho que a admiração, a identificação, digo sempre isso aos meus pacientes, assim. A partir do momento que deixar de fazer sentido para você, não tenha medo, me diga. Tá tudo bem, tá né? tudo bem. Porque eu acho que é melhor a pessoa desistir do processo comigo e ser reconduzido para um outro profissional do que ele desistir da psicologia, ou da terapia, ou da geriatria. Não, de jeito nenhum. Nós temos que entender, sim, quais são os profissionais que naquele momento a gente se identifica, porque o processo, ele tem muito disso. Ele será bem sucedido se a gente se integrar com esse profissional, né? Eu falei esses dias sobre isso no meu Instagram, que quando a gente busca um profissional de saúde, ao contrário de outros profissionais que a gente busca, eu preciso colaborar com ele. O trabalho dele não é só dele, é também meu, né? É um trabalho colaborativo. Senão esses objetivos, eles não são alcançados, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente debater. Mas a gente entrou um pouco nas demências e eu queria saber se é mito ou se é realidade que todos nós vamos demenciar. Envelhecer significa demenciar? Todos nós temos chance e temos risco de demenciar, Carol? Olha, risco temos, chance e risco temos, mas envelhecer não é sinônimo de demência. Senão, não teríamos aí nossos idosos maravilhosos de 90, 90 e tantos anos, lúcidos e funcionais, como tenho vários pacientes. Então, assim, é um dos pontos que a gente tenta também desmistificar, né? O envelhecimento não é sinônimo de demência. Demência é uma alteração neurocognitiva, progressiva, que pode ter diversas causas, né? A doença de Alzheimer é a mais comum, a mais conhecida na mídia, mas existem diversas outras causas, né, de que podem levar a um quadro demencial. Mas não necessariamente o envelhecimento em si é um fator de risco. O envelhecimento é fator de risco para demência, isso já é muito bem estabelecido, mas ser fator de risco não quer dizer que é obrigatório. Então, a gente tem aí exemplos, né, de idosos muito idosos, que cognitivamente estão dentro do esperado para a sua idade, estão dentro dos limites esperados para pessoas da sua idade, estão vivendo bem em sociedade, então continuam independentes e funcionais. Então, claro que existem fatores de risco, porque existem fatores genéticos né, envolvidos em alguns tipos específicos de demência, demências familiares, demências pré-senis, que têm fatores genéticos. Então, realmente, a gente não sabe muito bem, né? A gente não anda estudando a nossa genética toda hora. Então, isso também é caro, é oneroso, é oneroso, ter acesso a isso. E, assim, né, de certa forma, eu, como, né, minha conduta particular, também às vezes não vejo tanto sentido em ficar se preocupando e pesquisando isso, porque até o momento a gente não tem estratégias curativas, né? A gente não tem uma medicação, a gente não tem um remédio que eu diga, se eu descobrir, eu vou lhe dar esse comprimido e você vai ficar bom e você não vai desenvolver. Como a gente não tem, eu não sei até que ponto, até para a saúde mental do indivíduo, vale a pena a gente ficar investigando isso em momentos mais jovens, né? E aí eu sempre discuto isso com meus pacientes que vêm com essa demanda. Claro que tudo é uma decisão compartilhada, né? A gente não toma decisões, né, de forma patriarcal hoje em dia, né? A gente tenta compartilhar essas decisões com as famílias, com os pacientes, mas é um ponto que eu coloco. Eu não sei até que ponto para a saúde mental estar de posse dessas informações vai ser bom para você, né? Vai ser bom ou não. Particularmente, né, eu não sei se seria bom para mim. Então, eu compartilho essas informações. Mas, como respondendo a pergunta, né, não, realmente não é obrigatório. A gente pode, sim, buscar um envelhecimento cognitivamente saudável e isso é possível. Não eu fico pensando, muito interessante seu ponto de vista sobre isso, porque eu fico pensando assim, que se eu fizer uns testes epigenéticos, se eu fizer todas as tecnologias aí que a gente pode entrar e sair com todas as respostas e literalmente com todos um raio-x, que não é raio-x, né? Eu quero dizer no popular, né? Um raio-x genético aí, que diga, ó, tem tal tendência, eu fico pensando, você mudaria por ter descoberto ou você mudaria porque faz sentido ter uma vida mais saudável, que pode sim lhe gerar maior sensação de bem-estar, de satisfação, de atividade, né? Então, eu acho que assim, se eu tenho um pensamento de que eu só mudo se eu souber que eu vou adoecer ou que eu tenho tal risco, bem,
aquela história, né? Os fins não justificam os meios. Às vezes, né, é sempre válido. Eu acho que vale se você vai por um caminho, se você vai por outro, se é por um caminho bom, vale qualquer que seja a via. Mas fica essa reflexão. Às vezes, até essa questão me veio agora, esse insight com o arrependimento, quando as pessoas são pegas no pulo, quando as pessoas são descobertas, por exemplo, em alguma mentira, ou em algum vacilo que deram, e aí, não, porque fulano se arrependeu. Tá, será que fulano se arrependeu de fato, ou será que fulano se arrependeu porque foi descoberto? Né? Então, fica aí essa dúvida, fica, né? Reflexão, né? Porque eu acho que a gente tem que observar que vale o processo, né? Desde eu busquei ter saúde quando eu senti falta de ter saúde, né? Então, eu não fui por um caminho também muito... Foi uma coisa muito natural para mim, muito porque, primeiro, eu não tinha informação suficiente para mudar determinadas coisas, apesar de ser uma pessoa esclarecida com acesso à informação, eu não tinha informação refinada sobre os assuntos. Segundo, que as minhas possibilidades eram limitadas no sentido de ter acesso a determinadas coisas, ou seja, uma academia, ou seja, um esporte, praticar um esporte, ou seja, ter uma alimentação regrada, que às vezes a gente diz assim, é caro ter... Não é necessariamente caro você ter uma vida saudável. Óbvio que existem coisas que vão pesar, porque quando a gente vai comprar uma proteína melhor, comprar uma creatina, comprar não sei o quê, comprar não sei o quê, fica assim mais caro no mês, é claro. Mas a base, né? Exatamente, mas a base, aquilo, né, que a gente pode naturalmente, né, adquirir, e quando naturalmente é dando realmente chance aos produtos orgânicos, às frutas, às verduras, a tudo que é também que nos proporciona o que o nosso corpo precisa, né, isso não é caro, isso é mais acessível, de novo, para quem pode. Mas eu acho que, independente de qual seja a via, vale muito o processo, né? Assim, não teve um dia, desde que eu decidi olhar para minha saúde com mais responsabilidade, que eu tenha me arrependido, né? Pelo contrário, assim, eu acho que depois que a gente decide, depois que a gente se propõe, todos os benefícios, eles vêm, né? Eles acontecem. Ter paciência, né? Confiar no processo. Eu me identifico muito, né, nessa a mesma questão que você, porque também eu demorei um pouco para me achar nesse processo. A gente se perde muito aí no dia a dia, né? A gente sabe que a rotina não é fácil, né? A rotina da medicina, muito estudo, sim, muita carga horária, muito trabalho, residência. Então, eu acabei me perdendo um pouco nesse processo, né? De cuidar de mim. E aí, eu vi justamente isso. Eu estava recomendando coisas para as pessoas que eu não estava fazendo, eu não estava seguindo, eu estava, né, extremamente acima do peso, eu não estava tendo energia para trabalhar, porque realmente o meu corpo não tinha energia para funcionar. E aí, à medida que realmente eu decidi que isso precisava mudar para eu ter um envelhecimento saudável para mim e ser condizente com o que eu prego, eu também não me arrependi um só dia, né? Eu acordo muito cedinho, né? Acordo às 4h30, 4h40 para poder fazer alguma atividade física antes de começar o dia, porque o dia é muito puxado. Sim. E as pessoas, mas eu não consigo, como é que você consegue? Eu não aguento. É o propósito. É o propósito. Então, assim, você organiza o que você pode organizar para que aquilo funcione. Isso. E depois que você sente os benefícios, não tem arrependimento, né? É só realmente benefício que a gente colhe, e isso vai se estender, né, acredito eu, para o resto dos meus anos, para construir cada tijolinho do meu envelhecimento, né, e é o que eu tento passar para os meus pacientes também, que vale a pena esse esforço agora, vale a pena esse investimento agora, para lá na frente você poder se abaixar, brincar com seus netos, né, você poder pegar uma sacola do mercado e guardar lá em cima. Então, não é que você precisa ser um maratonista, você não vai precisar ser um fisiculturista. Sim. Eu tento mostrar isso, que é para as coisas do dia a dia. É para você ter uma vida ativa com seus filhos, com seus netos, é para você brincar com seu cachorro, é para você conseguir guardar as suas compras, é para você conseguir trocar um pneu, né? Os homens que gostam de dirigir, né? E assim, conseguir trocar um pneu sem precisar da ajuda de outras pessoas, manter sua autonomia, sua independência, né? E acho que isso é o que é importante. Sim. Com essa mensagem da Carol e com muito pesar no meu coração, porque eu passaria mais horas aqui conversando, falando sobre isso. Já me veio aqui outra ideia para eu gravar com ela também. Vamos embora. Mas eu acho que fica essa mensagem, que é sempre válido quando a gente decide orientar a nossa existência para o futuro que a gente deseja ter. Se nós queremos envelhecer bem, nós precisamos cultivar esse bem-estar no momento presente, né? A nossa vida se torna resultado daquilo que nós fazemos diariamente, das escolhas que a gente faz diariamente. Nessa vida corrida, nessa vida cansativa, em que a gente sofre cada vez mais pressão, é muito importante que a gente entenda o que é que vale a
pena, né? Quais são as brigas, quais são as coisas que a gente vai comprar e o que é que vale a pena. Será que vale a pena viver uma vida tão corrida e que a gente diz assim, não, eu tô corrida porque eu tô buscando meus sonhos, tô buscando meus objetivos, Tá, como é que você chega para realizar essas coisas? Como é que tá a sua saúde nesse sentido? Então, parem, se observem, revejam seus hábitos. Às vezes a gente se engana dizendo, não, mas é só uma vezinha. Não, mas foi só hoje. Só hoje, só uma vezinha, se constrói também uma realidade. Então, observe se aquilo que você tem vivido, de fato, vai fazer com que você chegue da maneira como você deseja chegar, da maneira como você idealiza a sua imagem enquanto mais velho. É muito importante que desde já a gente se responsabilize pela nossa realidade, de agora, de depois, pela nossa história. A nossa trajetória pode ser bonita e pode nos levar, sim, a lugares bonitos também lá na frente, quando essa terceira idade chegar. Ela já é uma realidade para todos nós. Se Deus quiser, estaremos lá. Se Deus quiser, chegaremos lá e com saúde, que é o mais importante. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem atentos aos episódios. Quem inclusive se interessar por esse tema, tem outros episódios que a gente faz link com a questão do envelhecimento e da longevidade. Então estejam atentos e nos acompanhem. Um beijo!